E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Aliás, eu queria até aproveitar e perguntar para o Cléster. Você não era muçulmano, você era o único não muçulmano. Não, quem ali. pergunta é ele, você é convidado. É, ele tá convidado, viu? Ele tá com medo, ele tá com medo. Já tá querendo pegar o tempo. Tá vendo, né? Ele falou que sou sócio. Não, mas é porque eu tive essa curiosidade mesmo. Você falou que era o único não muçulmano ali, cristão ocidental. Como é que era essa relação? O fato de você não fazer as orações com eles se sentiam ofendidos? Cara, isso é uma coisa muito legal. Eles perguntaram sobre o profeta Jesus para você, alguma coisa? Isso é uma coisa muito bacana, que eu conto bem no livro isso, que é o seguinte. Quando eu fui preso, o que é que aconteceu? Eu fui preso numa situação muito louca, na rua, como eu falei, né? Os caras ficaram me ameaçando, apontando armas na minha cabeça, dizendo que eu era espião, gritando comigo em árabe, na rua. Cara, é tão estressante, chega uma hora que você quase pede para morrer, sabe? Tem até uma ocasião engraçada nesse momento. Eu na rua, em Homs, né? O mundo se acabando, bomba caindo, tiroteio, e eu no chão, na calçada. Já tinham confiscado minhas coisas, na rua ainda. E aí ficava ali uns 7, 8, 10 soldados, né? Do exército sírio, apontando armas para minha cabeça, gritando comigo em árabe. E eu não falo árabe, eu sou brasileiro, bem calmo assim, né? E aí, um deles, depois de um momento, falou assim, ó, Brasília, futebol. Aí eu falei, futebol, gosto de futebol. Aí um deles falou assim, Barcelona ou Real Madrid? Eles perguntam a mesma coisa agora no campo. Quase todos estão assim, Barcelona ou Real Madrid? Eu ficava ensaiando qual dos dois eu ia agradar com a resposta. Pois é. A mesma pergunta, vários. Não é fácil, Real Madrid, pô, o Vini Júnior joga lá. Aí eu falei, mas vai que ele gosta do Barcelona. Isso é 2012, né? Aí eu falei, Barcelona. E aí eles riam, e eu via que eles provocavam uns aos outros. Tipo, ó, ele gosta do meu, né, do teu. Aí o outro cara falou assim, Messi ou Cristiano Ronaldo? Aí eu falei, Messi. Aí mesma coisa. Aí um terceiro cara falou assim, Maradona ou Billy? Eu falei, Billy? Deve ser Pelé. Aí o cara falou, Billy, the black guy. Aí eu falei, não, the black guy é Pelé. O nome do cara é Pelé. Pelé é melhor que Maradona. Beleza. Aí os caras ficavam rindo. Só que o louco, Igor, é que esse papo de futebol rolou com todos eles apontando armas pra mim, entendeu? Era assim, Maradona ou Billy? Os caras estavam tão pra eles, era tão natural estar ali com a arma na minha cabeça, que rolou papo de futebol e os caras ficaram assim em mim, entendeu? E aí eu achando, o clima foi amenizando, né? Arrumaram um sargento que falava inglês, o Yassin, que ajudou pra caramba, não sei o quê, conversou, aí ficou tudo esclarecido, que eu não era espião, que era brasileiro, jornalista, tarará. Ele até me ensinou como eu ia chegar no hospital, que eu ia encontrar com o meu contato lá, o Canadian Hospital. Aí até falou, ó, se você for aqui em frente, anda tanto, entra ali, eu já sabia até como chegar no hospital, eu ia a pé dali, entendeu? Tava tudo tranquilo. Aí chegou um carro civil, cara, sem placa, 4 rapazes muito jovens, sem nenhuma identificação, com roupas civis, saíram do carro, pegaram minhas coisas, me colocaram dentro do carro e saíram comigo. Milícia, né, velho? Aí eu falei, cara, acabou, né? Chorei, rodei. E aí a gente saiu dentro da cidade de Homs, 2 caras na frente, tem um motorista e outro rapaz, com minhas coisas com ele, minha mochila, as coisas com ele. Atrás, eu, entre 2 sujeitos, os 2 caras com arma na minha cabeça, aqui, assim, um aqui, e o carro passando por dentro da cidade, e eu vendo mundo acabado, gente morta em valas, garotos muito jovens, meninos de 13, 14 anos, com camisas de clube da Europa, Real Madrid, Barcelona, Milan, Juventus, correndo pela rua com armas, dando tiro para o céu e gritando Allahu Akbar, que é Deus é grande em árabe, né? E eu saquei, eram garotos rebeldes, né? Avisando que a força militar, a milícia estava passando por ali, né? E aí, cara, eu vi aquilo e pensei, bem, os caras sabem que eu sou jornalista. Estão me prendendo, estão me deixando ver tudo que eu estou vendo, inclusive o rosto deles. Uhum. Vão me matar, né? Aí eu comecei a trabalhar na minha cabeça, no meu coração, a certeza de que eu estava vivendo os últimos minutos da minha vida, né? E aí comecei a recitar na minha cabeça um verso bíblico dos Salmos que fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque tu estás comigo. Comecei já, vou morrer, já estou entregando já a alma ao Pai, né? Beleza. Me levaram num prédio público, cheio de pôsteres do Bashar al-Assad, né? Um monte de foto do presidente.
Aí esse cara que estava na frente, com minhas coisas no colo dele, minha mochila, saiu, me tirou do carro, e esse cara foi me conduzindo com um fuzil na minha nuca, para frente, para a esquerda, para a direita, para onde eu deveria ir, né? Ele não falava inglês. Esse cara me conduziu até uma porta, um pouco mais larga do que meus ombros assim, com uma escada só para descer. Parei na ponta da escada, dele para baixo, o cara me empurrou. Gol, gol. Aí eu fui descendo na escada, né? E o cara na minha nuca. E aí, quanto mais descia, mais escuro ficava. E aí eu vi um negócio no fim da escada que parecia uma parede. Aí eu falei, acabou, né? Aí fechei os olhos, baixei a cabeça, fiz uma oração, entreguei a Deus, e fui descendo a escada bem devagar, sabe? Com os olhos fechados. Tateando degrau por degrau, com os pés assim. Escuraço, não dava pra ver nada. Fechei os olhos também, ficou tudo escuro mesmo, né? Sim. Aí eu fui descendo com a cabeça baixa. E aí, nessa situação, eu senti uma pancada na minha cabeça e eu vi um barulho. Pá! E aí, cara, quando eu falo isso nas palestras que eu dou, por exemplo, a galera ri porque é engraçado, mas na hora não foi. Né? Quando eu senti a pancada na cabeça e ouvi o barulho, eu pensei realmente que era o tiro na minha cabeça. E tu vai morrer assim? Parece que eu tô vivo. A gente nunca morreu, né? A gente nunca morreu, não sabe o que não sei como é morrer. Aí eu pensei de fato que era o tiro do cara na minha cabeça. E aí deu um alívio, cara. Eu falei, nossa, acabou, que bom, né? Aí ainda pensei assim, ainda bem que foi rápido e não doeu, né? Aí fiquei parado lá com os olhos fechados e bem leve mesmo, cara. Aí alguém me empurrou. Aí eu falei, agora lascou, acabei de morrer, já tem alguém empurrando aqui já. E eu não abri o olho, fiquei lá de olho fechado ainda, né? Aí o cara empurrou, eu abri o olho já pra brigar com o anjo, né? Eu falei, quem é que tá aqui empurrando aqui? Quando eu olhei pra trás, cara, era o cara. E aí foi que eu vi que na minha frente não era na parede, era uma porta de ferro, daquelas de correr assim, sabe? A pancada na minha cabeça e o barulho que eu ouvi era a minha cabeça batendo na porta, que eu tava assim, né? Aí bateu. E ali atrás da porta tinha uma sala grande, era meio que uma delegacia improvisada, né? Ali fui torturado, foi um inferno, passei a noite toda algemado, e disseram que no dia seguinte eu ia ser solto, né? E aí no dia seguinte eu não dormi, obviamente, naquele estresse extremo, né? Não dormi. No dia seguinte, que eu deveria ser solto, me colocaram num caminhão baú, algemado, com mais um monte de presos, e levaram a gente para o presídio. E aí lá no presídio, a maior parte dos presos foi para os blocos, né, grandes, né? E eu e mais uns 10, 15, não lembro, fomos para essa ala subterrânea. Porra, de presos se a maioria foi pra um lado e 10 ou 15 foram junto contigo, tinha uns 40 cara no baú, então, no caminhão. Tinha uns 30, eu acho. É? Tinha uns 30. Eu acho que uns 10 por aí, 15 fomos para a ala e o resto foi para outra. Tá. E aí, Caraca. quando a gente desceu, né, para essa ala subterrânea, eu tentando explicar para o agente penitenciário que eu não tinha feito nada de errado, que disseram que eu ia embora, não sei o quê. Falam um cara em inglês e o cara não falava inglês. Aí foi quando o Amar, que eu não conhecia, né, vi o cara naquele momento. Ele estava em pé quando a gente estava entrando novos. Eu soube depois, por exemplo, que a nossa ala era muito flutuante, a população carcerária. Entrava gente e saía gente todo dia. E aí, quando vai entrar novos presos, tem aquela curiosidade, né? Os caras abrem as celas e fica todo mundo na porta olhando quem está chegando. A única cela que nem abria a porta era do Anansi, do traficante de armas. Aí o Amar estava em pé na porta da cela, da primeira cela. E ele me ouviu falando inglês com o agente penitenciário. E viu que o cara não sabia falar inglês, né? Aí ele falou assim, posso ajudar? Eu falei, por favor, explica para ele isso, beleza. O Amar explicou para o cara e falou, ó, ele falou que teus documentos estão em Damasco, estão com o governo e vão esperar eles autorizarem a tua saída, mas que você deve ir embora amanhã. Eu falei, cara, vou dormir aqui então, passar a noite aqui? Ele falou, Eu falei, não tem condições, cara. Isso era tipo 4 da tarde. Eu tenho de ir embora hoje, não vai rolar, enfim. Aí eu pensei, bem, ao menos aqui tem um cara que fala inglês e que demonstrou que está a fim de ajudar. Vou ficar aqui nessa cela, né? Entrei na cela. Isso era umas 4 e pouca da tarde. Assim que entrei na cela, rolou uma curiosidade muito grande dos outros presos em relação a mim. Aí rolou meio que uma coletiva. Os presos faziam perguntas em árabe e o Amar traduzia, né? E aí perguntaram, você veio de onde, por que está aqui, veio fazer o quê, não sei o que, tarará. E aí isso tudo eu falei para voltar para a pergunta do Rodrigo. Dos 20 e poucos presos que estavam lá, tinha só uns 4 ou 5 de galábia, que é a roupa do homem muçulmano. E quem usa galábia é o cara que é mais conservador, mais tradicional. Os jovens não usam, é muito raro, né? Jovens usar galábia, né? Usam roupas normais como a gente, né? Mas são muçulmanos.
Então, quando o cara está de Galábia, é porque o cara é mais conservador. E aí um preso desse de Galábia perguntou se eu tinha religião. Aí eu falei, tenho. Só falei isso, tenho. Porque, assim, eu tenho origem italiana, que é essa cara também de árabe, né? O rosto fino, narigão. E eu fui para lá de propósito, assim, eu sempre brinco, eu fui fantasiado de árabe, porque assim, eu peguei muito sol, fiquei bem bronzeado, barba grande. Então, tem foto minha no livro, você vai ver, eu parecia um árabe. Todo lugar que eu ia lá, os caras iam falar comigo em árabe e eu fingia que entendia. Aí, quando chegou lá na cela, esse cara perguntou, tem aí a foto? Você passou agora, não tem um caderno? Aí, por aí, vê, tem uma foto minha aí, não tem? Essa aí, ó. Eu tava assim lá, entendeu? Uhum. Isso aí, Igor, tem uma foto aí, o detalhe, é uma queimadura no meu rosto que o delegado queimou com cigarro para me obrigar a assinar um documento policial em árabe. Eu assinei um documento policial sobre tortura, cujo conteúdo eu não sei, mas enfim. Aí esse cara perguntou se eu tinha religião, eu falei, tenho. Aí ele perguntou assim, você é muçulmano? Aí eu falei que não era muçulmano. E aí ele perguntou, qual a tua religião? Aí eu falei, eu sou cristão. E aí ele perguntou do Rodrigo, né? Isso, cara, foi fantástico. Eu falei que eu era cristão, no meio de 20 e tantos muçulmanos. Fiquei preso com esses caras naquele tormento, naquele inferno, durante vários dias. E em nenhum momento, cara, senti nenhuma atitude de agressividade de ninguém comigo, sabe? E teve uma coisa que foi muito, muito especial. Nesse momento, eu tinha acabado de entrar na prisão. Rolou essa coletiva, né, dos caras comigo, tinha falado tudo já quem eu era, de onde eu vim e tudo mais, inclusive que eu era cristão. Isso era, como eu falei aqui, umas 4:30 da tarde, mais ou menos. E aí chegou a hora, pouco depois chegou a hora da oração deles, que é quando o sol se põe. Eu, como já falei, eu sou cristão, mas tenho uma grande admiração pelo povo muçulmano, pela história deles, pela cultura, pela religião. Já tinha ido em vários países de língua árabe, alguns muçulmanos, já tinha ido em várias mesquitas, já entendi um pouco do ritual deles, da oração, chama Adhan, né? Uhum. E o Adhan é o cântico que precede a oração. Quem já viu o filme de mundo árabe, é muito comum os caras colocarem essa música, né, para ter o clima do muçulmano. Nas mesquitas, no minarete. Eles... Allahu Akbar, Allahu Akbar, né? E aí, o Amar, que naquele momento não era amigo meu ainda, né? Eu conheci o cara fazia poucos minutos, ele levantou, virou assim para o canto da cela e começou a cantar o Adhan. Aí eu sabia, bicho, os caras vão orar aqui dentro. Os caras estão aqui nesse inferno, nesse tormento, e vão orar aqui. Enquanto o Amar cantava, o Rodrigo falou, tem o processo de limpeza deles, né? Vão se lavar, assar o nariz, lavar atrás da orelha, lava as partes íntimas, não sei o quê, para fazer a oração. E eu vi naquilo e falei, bicho, os caras vão orar aqui dentro. Começaram a se organizar, né? Ali a posição para fazer a oração, não sei o quê. O Amar acabou de cantar, foi lá para frente do grupo para começar a oração. E naquela angústia que eu estava sentindo, eu fiquei muito afim de orar com eles, para sentir aquela energia boa da fé, né? Mas eu pensei, bicho, acabei de falar que eu sou cristão. Se eu for entrar aqui no grupo, vai dar uma confusão nos infernos, né? Capaz de ter briga. Aí eu pensei, mas, bicho, já tô aqui mesmo na merda, né? Assim, uma confusão a mais ou a menos, não fazia diferença. Aí eu fui orar com os caras. Levantei, entrei no grupo, fiquei lá minha quieto, né? E aí na frente do grupo estavam o Amar e outro cara. Esse outro cara me viu levantando e entrando no grupo. Aí esse cara esticou assim o braço, andou um pouco para trás e segurou no meu braço. Eu pensei que ele ia me tirar do grupo. Ele me puxou para frente do grupo, para perto dele, e fez assim, tipo, olha para mim, faz os meus gestos. Eu sabia já um pouco de como é que era, eu falei, beleza. Aí ele começou a fazer os gestos, né? A oração começa com uma repetição. O líder fala uma coisa, você repete. Então até ali eu estava indo bem. Aí depois para, os caras vão orando, né? E aí começa o que o Rodrigo falou, de agachar, colocar a testa no chão, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ia fazendo isso com eles. Só que aí quando entrou na parte da oração, que vai mais, né? Em árabe mesmo, eu fiz lá todo o ritual, mas orando na minha cabeça em português. Quando acabou a oração, cara, eu estava muito emocionado, cara, porque foi muito forte, assim, toda aquela angústia, o sofrimento, depois aquela coisa de estar ali orando com eles, sei o quê. E eu senti muita vontade de chorar. Mas eu pensei, cara, não vou chorar aqui, sabe? Eu trinquei os dentes e senti o olho lacrimejando, mas assim, sabe? Não chorei. E só que os caras viram eu emocionado. O Amara e mais outros dois caras, justamente o Adnan e o Walid.
E aí o Amar e o Adnan, que viraram, tipo, o Amar foi o irmão mesmo, assim, o Adnan e o Walid viraram amigos muito próximos. Aí o Amar e o Adnan me viram emocionado e os dois caras vieram e me abraçaram, velho. Igor, aquilo fazia pouco mais de meia hora que eu tinha entrado na prisão, velho. Ninguém era meu amigo ainda, né? Os caras vieram por solidariedade, por generosidade, né? Me abraçaram, me confortaram. E é o que o Rodrigo falou. Cara, eu sou cristão, eu sou evangélico. Eu tenho plena certeza, infelizmente, que se você pegar um sujeito hoje no Brasil, de Galábia, com roupa muçulmana, e esse cara entrar numa igreja evangélica ou católica, não sei se ele vai ser espancado. Talvez até seja. Mas com certeza vão ficar olhando para esse cara de cara feia. Não vai ser Eu tô falando acolhido. eu tô falando da minha religião. Aham. Com certeza vão olhar, no mínimo, vão olhar para esse cara de cara feia. Enquanto isso, isso estou falando numa igreja. Eu ia falar em inglês agora, pensando. Por outro lado, eu fiquei numa cela, num presídio, no meio da guerra, bomba e tiro na rua o dia todo, com mais de 20 muçulmanos, e em momento algum, ninguém sequer me olhou de cara feia, velho. Assim, e tem outra coisa que é o seguinte, Igor. A minha angústia lá na prisão era só minha, porque eu sabia que meus pais, meus irmãos, meus amigos, estavam todos bem e seguros. Eles não. Além da agonia deles, da angústia deles, eles tinham a angústia de saber que seus pais, irmãos, esposas, filhos estavam na rua sofrendo, entendeu? E as pessoas foram boas comigo, cara. Tá? E a gente está vivendo um momento no Brasil, cara, muito difícil, de essa coisa de ódio, sabe? Alimentada pelo presidente da República, cara. Um cara que... Tem vídeo, o cara dizendo tem que metralhar petralhada, sabe? Eu não sou PT, nunca votei na minha vida no PT, sabe assim? Para mim, Lula é um ladrão da pior qualidade. Mas o que esse cara faz, sabe assim? Bicho, a gente... Até falei, não sei, não foi contigo, foi com outro amigo meu esse dia falando. Cara, há uma semana a gente viu a notícia, um sujeito deu um tiro em outro dentro da igreja, cara. Sim. Que é isso, velho? Porque o pastor estava falando contra a esquerda, defendendo o Bolsonaro, e aí um irmão da igreja falou, mas isso eu não estou aqui para isso, não vim aqui ouvir política. Aí um outro, que era um policial militar, a paisana, estava armado. Por que é que leva um ser humano a entrar na igreja com um revólver, velho? Também não sei, O cara. que é que se passa na cabeça de um Faz idiota nenhum desse? sentido. Aí o cara não gostou da colocação do irmão, né, da Bíblia, né, da igreja. O cara pegou o revólver e deu um tiro no outro. Dentro da igreja, velho. 2 evangélicos. Imagina se é um muçulmano que entra num lugar desse.